Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o lugar dos livros na vida de quem os escreve, de quem os faz e, sobretudo, de quem os lê. Esta semana recebemos Carla Oliveira, formada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, foi tradutora no Parlamento Europeu antes de se dedicar à produção cênica na companhia de Clara Andermatt e junto da dupla de performers Ana Borralho e João Galante. Depois de quase uma década a colaborar com a editora Antígona, criou em 2007 a Orfeu Negro, um projeto dedicado à edição de ensaios e outros trabalhos documentais no âmbito das artes contemporâneas. Um ano depois surgia a Orfeu Mini, que publica livros ilustrados para miúdos e graúdos, e em paralelo com esta chancela abriu em Campo de Ourique, há pouco mais de um ano, a livraria Baobá, um espaço muito acolhedor que desde já recomendamos, nomeadamente para as prendas de Natal, e que se apresenta como a Casa dos Livros Ilustrados em Lisboa. Olá, Carla, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vinda. Bem-vinda. Olá. Abriste muito os olhos durante a descrição. Foi o facto de não sabia que estavam tão bem preparados. Nós fazemos um trabalho de casa. Muito bem, muito bem. Somos piores do que a NOP. Sabemos tudo. Sabemos tudo. Falávamos da Orfeu Negro e a tua primeira escolha é também a primeira escolha da Orfeu Negro. Portanto, foi o primeiro livro publicado na Orfeu Negro, que é a arte da performance de Rosalie Goldberg. Não é? Porquê este livro? Trouxeste por ser o primeiro livro? Sim, não trouxe por ser o primeiro livro do Orfeu Negro, ou talvez também, mas porque foi um livro que me acompanhou durante vários anos, sobretudo a partir do momento em que eu comecei a trabalhar nas artes performativas e na produção. E fiz também um curso de produção de gestão e produção de espetáculos no Fórum Dança, por exemplo, e nessa altura eu sentia que nós líamos muita da bibliografia dedicada às artes contemporâneas e, sobretudo, a artes mais quase marginais, como a performance, em inglês. Sim. E havia uma edição da Thames Hudson, ainda existe, tem sido constantemente reeditada, que me acompanhava não só enquanto leitora, mas também eu também a via com os amigos, com os artistas. E sentia que, de facto, aquilo era assim uma espécie quase de uma bíblia. Mesmo em inglês não havia muita coisa publicada sobre performance. E na altura do curso comecei a pensar ter o livro cá fora enquanto tradutora. Sim. Primeiro enquanto tradutora, depois conheci a Rosalie Goldberg num workshop de curadoria no CCB, que foi um workshop no âmbito do Festival Tandimage. E nesse dia saí do workshop, falei com o António Câmara, o Toninho, e vínhamos no carro, ele foi-me levar a casa e eu dizia, opá, Toninho, é agora, temos que lançar o livro da Rosalie, eu vou traduzir. Criar uma editora para poder publicar o livro. Por aí fora. E então eu já andava com aquela ideia da Orfeu na cabeça e apresentei-a na altura, discutia com o Luís Oliveira, da Antígona, e foi assim que a Orfeu nasceu enquanto marca com este livro. Já não comigo enquanto tradutora, sim, porque eu já não tinha tempo para fazer tanta coisa, mas como editora. E o livro saiu ainda não era este que temos aqui, que vocês leitores não veem, mas podem descobrir no nosso site. E foi assim. Exato, esta tem mais uma década, a outra tinha uma capa diferente, com uma cartolina diferente. Foi assim um bocadinho. Foi uma segunda edição. Exato. Quer dizer que o livro também. Sim, correu bem. Quer dizer, correu bem. Foram alguns anos para vender para aí 1.500 ou 2.000, mas correu bem. Mas correu bem. Sim. Quer dizer que havia essa necessidade. Sim. Quem trabalha nessa área da performance em Portugal também precisa. É um instrumento de trabalho, quer dizer, uma visão histórica. Este livro é assim uma espécie de primeiro quase manual no sentido da abordagem da performance, uma visão, e a performance obviamente, muito panorâmica.
e por isso às vezes também menos aprofundada, mas que serve muito os estudantes, que serve os artistas, que serve também aquele leitor que não está tão dentro destas artes para aprender, para se situar por aí fora. E foi muito engraçado porque nós depois, um ano depois, lançámos precisamente o livro no Festival Tann d'Images, no Lux, em parceria precisamente com o António do festival. Tu trabalhaste em produção cénica e também com performers. Portanto, nessa altura tu já conhecias o livro na versão inglesa? Sim, já. E foi importante para o teu trabalho? Ou seja, estavas a dizer que quem trabalha nesta área usa isto quase como uma bíblia. Para ti também foi importante, teoricamente, ter este suporte? Foi importante do ponto de vista teórico, também porque, por exemplo, eu tinha que, imagina, fazer candidaturas, escrever um pouco sobre o que era às vezes a gênese dos espetáculos que ainda não estavam feitos. Portanto, todas as leituras teóricas ajudam, não é? Eu sempre fui uma pessoa que mesmo depois, mais tarde, ou depois de estar a trabalhar... Não, foi antes de estar a trabalhar com a Ana e com o Galante... fazia várias coisas, organizava com bailarino, músico, aulas de dança e por aí fora de Cabo Verde, e eu tinha sempre muita necessidade, por exemplo, de complementar as aulas dele com histórias da dança, do funaná, da morna, de teorizar, sim. Nunca consegui estar em trabalho nenhum. Bem, a não ser a servir em bares. Nós não contamos essa parte. Mas eu trabalhei na capela do Bairro Alto. Está no teu CV. Por acaso acho que não. Mas devia estar. Exato, é verdade. Dar aulas também. Também dei aulas, e dar aulas acaba por ser um trabalho muito de atriz. E de comunicadora, e de posicionamento de voz, por exemplo, por aí fora. E tu que conheceste a Rosalie no tal workshop? Sim, no workshop, sim. Depois, quando decidiste, ok, vamos publicar o livro dela, estiveste em contacto? Foi uma relação que reataste? Ou depois isso já não voltou Não propriamente, porque normalmente tu não contactas com a Rosalie. Okay. She's a very busy woman. Mas eu, nesse dia, fui falar com ela e disse-lhe: eu quero traduzir o teu livro e eu vou fazer com que o teu livro saia em português em Portugal. Ok. Eu normalmente sou assim. O que eu quero. E ela ficou completamente desarmada e disse: ok, tudo bem. Não, ela ficou contente, claro. Sim. Eu sei que na altura, quando fizemos o livro, ainda lhe escrevi, havia questões, porque nós fizemos um retrato ilustrado da Rosalie e havia que ter algum cuidado porque ela é muito preocupada com a imagem. E, portanto, tivemos que receber fotografias específicas dos ângulos certos para poder fazer uma ilustração a partir daí ela poder aprovar a ilustração. Embora seja normal os autores aprovarem todas as ilustrações retrato, digamos, que nós fazemos deles. Foi importante, quando inauguraste a editora, a experiência que tinhas acumulado na Antígona? Presumo que sim, é óbvio. Claro, sim. A Antígona foi uma grande escola. Na produção mesmo dos livros, não é? Sim, na Antígona... Bom, a Antígona foi sempre uma editora do editor, não é? Do Luís Oliveira, em parceria ou em colaboração com amigos, com tradutores, por aí fora. Quando eu comecei a colaborar na Antígona, foi pouco a pouco, e entretanto nós abrimos o escritório no Chiado, havia uma outra pessoa que trabalhava connosco também, a Carla da Silva Pereira, e eu e ela dividíamos um pouco o trabalho, embora eu tivesse alguns dossiês específicos, como era, por exemplo, a procura de apoios, as candidaturas, os direitos de autor, que eram áreas que na realidade eu gostava muito. Mas sim, toda a produção, toda a discussão, as capas, a paginação, os pormenores, eu acho que a escola da Antígona, essencialmente, e chamo-lhe escola mesmo, tem a ver muito com exigência, com pormenores, e a exigência vem, por exemplo, das traduções, das revisões, da imagem gráfica, do respeito pelos colaboradores, até em termos daquilo que é a remuneração
dos colaboradores. Acho que essa filosofia para o Orfeu Negro. Sim, posso dizer que sim. Depois o infantil, a Orfeu Mini, já foi uma experiência completamente nova para mim. Os papéis, as capas, até como é que funcionavam os direitos, começar a ir a feiras internacionais. Estive em Guadalajara, sim, convidada com outros editores. E a própria experiência da produção era uma coisa que eu, na altura, me interessava muito aplicar, por exemplo, aos eventos da editora. Tanto que o lançamento da Arte da Performance, e o livro marca o início da Orfeu na área dos ensaios, precisamente porque é uma disciplina muito transversal e que, portanto, abrange todas as outras que nós, entretanto, para as quais nós, entretanto, nos estendemos. E a forma como inaugurámos a editora e o livro foi precisamente de um modo muito informal, no âmbito do Tanto de Image, que é um festival, como vocês sabem, que cruza linguagens artísticas, o cinema e as artes performativas. E isso foi uma noite no Lux, quer dizer, não havia mesas, ninguém estava sentado à beira de uma mesa e havia público não sei o quê. Apresentámos o livro de pé, eu, o Delfim Sardo e o António Câmara. Como era no âmbito do Tanto de Image, o Legendary Tiger Man ia tocar nessa noite, tínhamos os livros à venda, e era este tipo de eventos que eu queria fazer, e mesmo em relação aos mais pequenos, e agora com a Orfeu Mini. Sim. E na Feira do Livro, tu chegaste a ver, aliás, o teu filho chegou a ver uma sessão do livro inclinado. Sim. Que ele gostou, não foi? Ele gostou muito, mas houve pessoas que saíram e disseram que horror, porque aquilo de facto ultrapassava as fronteiras de um público maciço. E aí eu também tive que aprender alguma coisa, que foi: não vens com as artes, não vens lá com a tua performance para a Feira do Livro de Lisboa. Pronto. Aprendizagem. São aprendizagens. Portanto, para o segundo livro, que tu não editaste. Não. Gostarias de editar, não sei, que é A Insustentável Beleza do Ser, do Milan Kundera. Pronto, ficção, pura e dura. Exato. Este livro corresponde a alguma fase particular da tua vida? Sim, corresponde a uma fase de algumas leituras. Quando eu penso que eu tinha cerca de 20 anos, o livro saiu em 82. Eu não vou dizer o ano em que nasci. Sou uma miúda. Pronto, não paraste no pormenor. Acho muito bem. Eu sou uma eterna miúda. E este livro saiu em 82, mas eu penso que o li um pouco mais tarde, talvez até um ano antes de sair o filme. Não sei se o li por volta de 87, o filme depois saiu em 88, andava a fazer algumas leituras, o Hermanessa. Depois, na altura saiu o Bret Easton Ellis, quando eu tinha para aí 18. Menos que zero, que marcou assim uma geração. Depois, mais tarde, o Paul Auster, mas foi um bocadinho mais tarde, o Paul Auster e o Salman Rushdie, a Marguerite Duras e a Yourcenar também ali. E eu confesso que hoje não tenho muita noção de datas nem de anos. Mas o livro causou um impacto bastante forte, e eu acho que, ou em termos individuais, tem menos a ver até com as questões políticas e sociais que o livro levanta, mas mais a ver com a relação de amor e desejo entre estes 4 personagens. A Teresa, o Thomas, a Sabina e o Franz. Sendo que é engraçado que eu não me lembro muito do Franz. É um personagem que não ficou na minha cabeça. Aquilo que... anos, tu ainda te lembras de algumas cenas, de alguns diálogos, de algumas situações? Lembro-me, bem, sobretudo lembro-me do Thomas com a Sabina. Sim. Lembro da imagem dela no espelho, das roupas ou da lingerie que utilizava, daqueles ambientes todos muito sensuais, do chapéu de coco dela, não é? Ninguém se esquece do chapéu de coco. Lembro-me das imagens deles no campo. A Teresa e o Tomás tentam ter ali uma relação quase mais normal, porque ele de facto era um libertino.
Mas foi um livro que me marcou muito por isso, por questionar uma série de coisas em relação a nós, em relação aos nossos desejos, em relação à forma como nós processamos os sentimentos e o desejo quase animal, como é que isto se gera, como é que isto se junta, como é que isto se separa, como é que cada um deles... Era muito difícil. Eu acho que estava numa fase também muito de tentar perceber quem é que eu era, como é que eu queria viver as relações. Também estou para aqui a dizer coisas muito íntimas. Devíamos ter avisado que há um divã abaixo deste estúdio. E basicamente eu acho que a questão aqui minha muito profunda com os personagens era quem é que eu sou. Eu sou a Teresa ou eu sou a Sabina? Ou eu posso ser as duas? E será que existe uma relação com alguém onde se possa ser estas duas mulheres? Isto por um lado. Por outro lado, tentar perceber, não sei se acontece isto com todas as mulheres, mas acho que é evidente que não podemos pensar que os homens são mais libertinos que as mulheres e por aí fora. Mas é um bocadinho perceber esta coisa muito... o que é isto? O animal, o libertino... mas as minhas perguntas aos 20 anos era, mas ele gosta da Teresa, porque é que ele entra pela janela da outra senhora e precisa assim tanto deste sexo assim, animal e por aí fora. Pronto, e essa foi uma das questões que ficou... Foi um livro que depois ficou a ressoar em ti ao longo dos anos, ou seja, nas várias situações da tua vida lembravas-te de... Lembrava-me sempre delas as duas. Lembrava-me sempre muito delas as duas. Amigas, pessoas também. Também foste sendo uma e outra. Também. Também fui conhecendo uns Thomas. E é isso, e do Franz não me lembro muito. Eu lembro mais deste triângulo amoroso. E delas as duas também. Foi um livro que depois delas se conhecerem e de haver, na realidade, depois de haver ali uma relação também muito interessante entre elas e entre eles os três, e como é que estes triângulos, ou estes, não, era mais um quadrado, porque o outro também, como é que são possíveis e como é que podemos gerir isto, porque não sou uma pessoa com fronteiras muito rígidas, digamos. Foi um livro que depois recomendaste a amigos, a outras pessoas, ou foi um livro que guardaste só para ti? Quase como se fosse uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Não sei, não me lembro, sabes? Não me lembro. Lembro-me que tive um grande choque quando vi o filme. Aquelas personagens não correspondiam à minha. Fisicamente. Exato. Sim. Sobretudo a Teresa. A Teresa tinha um ar demasiado cândido. Sim. E eu achava... Era, exato. O outro era muito mais carnal. Sabina. Sim. Mas eu achei que a Sabina, pensando hoje, até acho que estava bem representada e por aí fora. Eu achei-as representadas demasiado em polos opostos, enquanto figuras de mulheres. Quase. Exato, achei um bocadinho... E no livro isso não é tão... Do que eu me lembro, ou a ideia que eu tinha é que no livro isso não é tão marcado. Tu voltaste a reler, sei lá, mais recentemente? Não. Portanto, a memória que guardas é dessa leitura aos 20 e tal anos. Sim. Tens medo de reler? Algum. Sim. Ou seja, que não sabes que isto, desde que eu combinei convosco, assim, há não sei quantas semanas e que fui adiando e por aí fora, aliás, não encontrei o meu livro. Sim. Comprei-o no Senhor Teste. Sim. Ricardo, estou a fazer publicidade ao Senhor Teste, que é maravilhoso. É verdade. E eu queria o livro com a mesma capa, porque era esta memória que eu tinha. E eu disse, não, eu quero aquele da Dom Quixote. E porque não encontrei o meu, portanto, provavelmente, se calhar recomendei-o a alguém, emprestei-o e ninguém me devolveu. Claro. Se é o caso, por favor, devolvam-no à Carla. Esse e o Bret Easton Ellis, o menos que zero, também não me devolveram. Mas eu sei com quem está. Pronto. Isto é um recado. Isto é um recado. Não, pois é. E então pulo ao lado da minha mesa de cabeceira, onde fui buscá-lo hoje de manhã, sempre com aquela ideia. E pensei, será que eu quero reler? Será que eu quero
Tens um certo medo de perder essa imagem. Sim, às vezes perdem-se coisas, quer dizer, claro que se ganham também, Sim, mas não sei, já tive o filme que foi para dizer. Não, era um bom filme, mas era outra coisa. mas era outra coisa. Sim. O Bret Easton Ellis, então, menos que zero, quando passaram aquilo para cinema, menos que zero. Menos que zero mesmo. E não sei se foi uma fase de muita adaptação de Está a acontecer outra vez, de livros ao cinema. Está outra vez a voltar essa moda da 50 Sombras de Grey. Não era bem isso. Mas esse eu não li o livro, portanto esquece, já não vou ver o filme. Nem ver o filme. Eu li, e então? A mim pesar. Ele leu e eu não consigo passar dos primeiros 10 minutos do filme porque adormeço sempre. Isto poderá querer dizer muito sobre o filme. É um filme erótico, porque ao fim de 10 minutos eu adormeço sistematicamente. Se calhar não é muito não, se calhar não é assim tão erótico. Ou pelo menos para ti, a ti não te suscita qualquer tipo de animação. Não é. O livro também não. E por falar em animação e em erotismo, passamos para as dioptrias de Elisa. É verdade. António Gans, que é a última escolha. Sim. Que é? Eu confesso que só conheço a poesia dele, mas agora fiquei muito curioso de ler esta. É uma novela, no fundo, não é? Sim, é uma novela. É assim... Convém talvez explicar quem é o António Gans, para quem não conheça, porque Sim. é uma figura, faz um bocadinho às vezes na minha cabeça pensar no Roberto Walser, por exemplo, que é alguém que viveu a vida quase toda em instituições psiquiátricas. Exato, acho que ele viveu quase 40 anos, não foi? Sim, ele entrou com 20 e poucos anos e viveu a vida quase toda em hospícios psiquiátricos. Sim. E isso, obviamente, o que ele escreve também é fruto disso, não é? Dessa experiência, talvez não tanto na novela, mas nos poemas isso é muito notório. Embora eu tenha lido um comentário de um leitor que diz qualquer coisa como foi preciso vir um louco para se falar de sexo animal e por aí fora. Desta forma, mesmo. Como deve ser, tal como ele deve ser dito e expresso. Exato. Subterfúgios e eufemismo e coisas assim. E é engraçado porque a novela passa-se precisamente em Évora, de onde é o António Gancho. Tem espaços como o Jardim Público, o Templo de Diana, que são espaços exatos de Évora. O António acho que escreveu isto, o António, como se eu o tivesse conhecido, mas não conheci, mas eu já sinto que ele é meu amigo, porque eu já li e reli isto tantas vezes, e já ofereci também, acabei de encomendar um também para oferecer no Natal, a Sírio, vocês já, a Síria Alvim. É a Carla que compra, eles estão sempre, está a comprar isso, sou eu. É a Carla. E perdi-me. Estava a dizer que são espaços conhecíveis, sim. E ele escreveu sobre isso. Sim, e ele dava-se muito com o Joaquim Bravo, com o Álvaro Lapa, que tem precisamente um texto pequenino de entrada que é muito bonito, é mesmo muito bonito o texto. E as dioptrias, eu vou ler assim o primeiro parágrafo. É um livro cheio de humor, devo dizer. É uma novela muito sensual. É uma novela que volta, eu acho, a questões, ou que toca em questões precisamente em que a insustentável leveza do ser já tocava, de uma maneira completamente diferente, porque é uma escrita completamente diferente. E as circunstâncias. Sim, as circunstâncias. Tudo é diferente, não é? As circunstâncias também, a língua também. Isto vive muito até por exemplo, o próprio texto vive muito de repetições, descrição do dia, descrição da ação do X que olha para Y, que tem um marido em casa, que os filhos... Pronto. E começa por contar isto. Elisa não podia casar. Se calhar devia pedir à Inês, que ela é que tem uma voz fantástica. As dioptrias de Elisa eram muito grandes. Na vista esquerda tinha 16 dioptrias e na direita 13. Não via bem. Tinha miopia e astigmatismo. Era míope, mas esbelta, gorda, forte, no entanto engraçada. E toda a novela acaba por girar em torno das formas dela, do corpo,
e da miopia, das dioptrias dela, que no fundo, no final quase poderias chamar a isto, em vez das dioptrias, as infidelidades de Elisa. E é muito engraçado porque isto começa assim com uma história com alguém que supostamente não ia casar porque tinha muitas dioptrias e por aí fora, mas casa com o Luís, que 16 anos depois ainda a ama e ainda tem uma atração sexual muito grande por ela, e que diz, por exemplo... Posso ler? Sim, claro. Ou queres ler, Inês? Não. Dá vontade, Carla. Então, Luís fora sempre um apaixonado de Elisa pelas suas qualidades, os seus sentimentos e até mesmo sexualmente. Mais, ainda mais que isso, mais que pelas suas qualidades próprias de mulher, os seus sentimentos de mulher e mãe. Mais, sexualmente mesmo. Muitas vezes sexualmente é que Luísa desejava para a cama, para ir dormir com ela, fosse a que hora fosse, de dia ou de noite, para uma relação sexual forte e continuada, completa, final. Isto continua... Mais obsessivo, exato, é muito obsessivo. E nota-se que, de facto, ele continua ao fim de não sei quantos anos a ter esta obsessão e esta atração pela mulher, e depois, no jardim, há outros homens que começam também a ter uma certa obsessão por esta mulher. E o mais engraçado é que ela, entretanto, há um jovem, o Filipe, que entra também numa... assim, atração muito forte e pergunta ao Sr. Velez onde é que ela mora e por aí fora o Sr. Velez e ela, como vê mal, ele está a olhar para ela na mercearia e aquilo é tudo um monte de fantasia, mas ela, por exemplo, depois só se apercebe que é o mesmo rapaz, o mesmo jovem, porque fica assim diante dele, e ela começa também a desenvolver este desejo, e é tudo, a hora tal, o dia tal, o gesto tal, o marido que, o filho, a Sofia, o Carlos, é muito então, bonito. Ela é mais Sabina do que Teresa. Ela é mais Sabina do que Teresa. Exato. Apesar das dioptrias. Apesar das dioptrias. E o livro lê-se e relê-se constante. Eu leio e releio ao longo dos anos, sempre descobrindo coisas, sempre recordando novas coisas, sempre encontrando motivos para continuar a refletir sobre isto das relações, sobre as questões do desejo, sobre aquilo que nos move enquanto pessoas, enquanto animais e por aí fora. Portanto, apesar de serem livros muito diferentes, há um vínculo qualquer entre os dois. Eu diria que sim. Ou pelo menos é assim que eu os leio. Talvez sejam os temas que me interessam. Sim. Mas é curioso que um releias bastante e o outro tenhas medo de reler. Bom, este também, digamos que é mais pequenino, é mais acessível, mais fácil de ler. Este aqui eu tenho que estar assim mais concentrada. Eu hoje, por exemplo, as dioptrias de Elisa, eu estava a conseguir almoçar e reler um pouco, não é? Exato. Sim. A insustentável leveza do ser precisa de outra... exato, não de tanta leveza como as dioptrias, também não de opressão, não é? Que é uma das coisas que também aparece aqui muito no livro, é este contraste que o Kundera faz entre a leveza e a opressão, que é uma opressão também política, por aí fora, não é? Exato, invadida pelos russos em 68. Já depois deles estarem a tentar viver como casal, o Tomás e a Teresa. E é isso que faz com que depois as personagens mudem a sua própria vida. Por isso, Inês, este terá que ser assim para umas noites mais longas e solitárias. Então, vamos ver. Vai continuar na mesa de cabeceira. Ele tem que ser. Um dia destes tem que perder este sentimento de opressão e ler a leveza do ser. Nós é que vamos recomendar então estes 3 livros para a mesa de cabeceira dos nossos ouvintes. Arte da Performance, de Rosalie Goldberg, publicado pelo Orfeu Negro. Está numa promoção no site da editora a 13,80€ em orfeu-negro.myshopify.com. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, publicado pelo Dom Quixote, e está disponível em 2 formatos, o habitual e em livro de bolso, com preços entre os 18,90€ e os 10€.
e as documentárias de Elisa, de António Gancho, editado pela Assíria Alvim, com um preço de 9,90€. Para a semana regressamos. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos pelo SoundCloud, pelo iTunes, por subscrição RSS. Está-se a aproximar o Natal, comecem a fazer as vossas listas, partilhem connosco as vossas listas de compras, o que é que vão comprar e ler este Natal. Nós vamos também partilhar algumas das nossas listas convosco no nosso Facebook. Carla, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado. Obrigada eu. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.